Então, a Cecília é artista plástica, pesquisadora, doutora, professora do Departamento de Artes Visuais da UNB e pesquisa. Eu fiquei super surpresa, porque eu não sabia que você tinha essa pesquisa, achei um super achado. Pesquisa mentira como verdade poética, né? A Cecília tem prêmios no Salão de Artes Visuais aqui do MAB, possui obras no acervo do Museu Nacional e da Casa da Cultura da América Latina, e investiga o orgânico e o inorgânico em diferentes linguagens artísticas, experimenta com materiais, enfim. Eu acho que você vai falar bastante da tua pesquisa, porque eu descobri que exatamente o doutorado dela passa por essa questão da relação, dessa relação de mentira dentro do universo da arte contemporânea. É uma conversa informal, né? Se trata de uma pesquisa, vão ser levantadas algumas questões para a gente pensar e até discutir, conversar, se a gente tiver tempo, né? A Suia vai estar anotando as perguntas que porventura surgirem do público. E se eu e a Suya, a gente achar em algum momento que vale a pena interromper a Cecília e a gente levantar, ou por dúvidas, ou porque a gente acha que seria legal a gente dar uma parada e se aprofundar em alguma das coisas que ela está trazendo, a gente vai ter essa liberdade e, enfim. Eu queria, se você quiser falar alguma coisa, Cecília, antes de começar, complementar a apresentação, enfim, eu passo a palavra para você e agradeço de novo também o público que está aqui, tá? Obrigada, gente. Bom, eu que agradeço, eu quero super agradecer por todos esses motivos, né? Assim, é sempre um prazer enorme estar junto da Decorators, esse espaço querido da cidade. É uma delícia estar junto com você também, Gisele, que a gente já participou de exposições juntos, então acho que a nossa prática, ela conversa também, né? A gente tem uma pesquisa de material que é interessante. E estou junto agora com a Suiance, oficialmente, pela primeira vez. Estou achando uma delícia estar aqui fazer parte desse trio dessa noite. Então, quero agradecer pra caramba estar aqui e falar de um assunto que eu adoro. É um assunto que foi a minha pesquisa, né, do doutorado. E que, na verdade, eu percebi, assim, no doutorado eu me senti segura para escrever sobre, mas era uma questão que sempre esteve comigo, né? Assim, minha mãe e minha irmã me sacaneiam sempre, falando que eu sempre fui a mentirosa da família, aquela que fingia, né? Então, aquela que fazia os dramas. Então, acho que tem isso, assim, esse meu lado que depois a gente foi entender, né? Que tem tudo a ver com arte, não é à toa que estamos aqui, né? Então, acho que eu sempre gostei de testar esse limite entre a mentira e a verdade, né? Mas no doutorado que, de fato, a pesquisa se consolidou, né? E aí é claro que eu também tenho que agradecer meu eterno desorientador, né? O Geortoff, que se não tivesse do lado dele, eu acho que eu não ia conseguir fazer essa pesquisa, porque ela teve tem um lado, assim, que eu acho que dá uma certa provocada, né? Porque para poder falar de mentira e verdade, como já a gente vai comentar, esbarra sempre uma discussão moral, né? E falar de moral e falar de arte é sempre polêmico, né? Então, eu precisava de alguém do meu lado, como o G, que falasse, bora, né? Vamos ver o que dá, né? E deu super certo, até ganhei um prêmio com essa tese, então acho que no final deu tudo certo, né? Então, assim, eu quero agradecer mesmo, porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, por favor, me interrompam, tá? Mesmo, todo mundo. Eu pensei em alguns pontos, né? Eu vou só, assim, antes de entrar mesmo no assunto, também quero agradecer a todo mundo que está aparecendo aí, vários queridões, Bri querida, com mensagens lindas. Interrompam mesmo, gente. Quais são os pontos que eu separei para a gente falar hoje, né? Então, primeiro, a provocação, né? Mentira versus artes visuais. Eu já parei nesse versus aí para a gente problematizar. Sabe o que é verso? Será que não é? Né? Então, vamos trazer isso, né? Vou falar um pouquinho de artifício, assim, muito rapidamente, para trazer o meu argumento principal, né? De arte mesmo ser uma mentira como verdade poética.
né? Então, falar um pouquinho de ilusão, de fábula, engano, ficção, todos esses nomes e termos, e às vezes até gêneros como a fantasia, como isso tudo faz parte, né, do universo artístico. E qual que é a problemática de trazer a palavra mentira, né? Porque muitas vezes a gente prefere falar de ilusão, de ficção e tal. Uhum. E aí, depois, eu pensei, então, de entrar nessa discussão mais metodológica, né, do pensamento, assim, como que eu organizei tudo isso, que aí eu tive que trazer a psicanálise para me ajudar a falar, né, porque eu estou discutindo a incerteza, estou discutindo outras percepções de verdade, então eu fui buscar primeiro, né, em outras áreas do conhecimento, né, primeiro na própria arte já estava dito isso, né, mas eu fui verificar em outros lugares como que essa discussão alcançava um debate que fizesse sentido para a arte contemporânea, porque como artista, né, no final do dia o que me interessa é pensar arte contemporânea, né, como que a arte contemporânea esbarra nas outras questões da vida, né, e exatamente essa conexão, né, de arte e vida é sempre muito presente para a gente, né. E aí a psicanálise me ofereceu alguns campos e alguns conceitos que eu fiz algumas adaptações para a teoria da arte, né, contemporânea, e principalmente a noção, né, de realidade na psicanálise, que eu vou trazer bastante. E aí eu entro nesse par, né, mentira e verdade, depois para falar arte e vida, e eu falo no final dessa noção do bobo da corte, que foi eu trouxe o bobo da corte, a noção mesmo do bobo da corte, das cortes inglesas, vitorianas, e como que isso me ajudou a pensar. E eu concebi alguns temperamentos, que eu chamo do bobo da corte, para pensar método e processo, e também a produção de alguns artistas contemporâneos, né? Então, enfim, pareceu meio muito, né, gente? Mas, enfim, se for muito, vocês já... Parece uma delícia. Vamos embora. Vamos lá. Bom, então primeiro é isso, né, gente? Mentira versus artes visuais. Eu já fiquei assim, versus acho que não, né? Eu acho que mentira, vírgula, artes visuais, mentira é igual a artes visuais como o mundo da mentira, fiquei pirando um pouco por aí. Porque eu não vejo mesmo como uma oposição, né? E se tem algum conflito, porque muitas vezes a gente usa o verso como um conflito, uma situação de conflito. Aí seria um conflito muito proveitoso, um conflito maravilhoso e que traz e talvez até justifique toda a nossa vontade de produzir arte, né? E assim, nossa, que eu digo aí, para além dos artistas, estou falando enquanto humanidade, né? A nossa grande característica, né, de fazermos arte, produzirmos cultura, né? Então, acho que teria essa primeira dimensão, né? Então, pensar nessa oposição, para mim, implicaria numa diferença muito grande e que eu não vejo. Por quê? Aí eu trago já etimologicamente a própria palavra arte, é a palavra artifício. Né? E se a gente pensa o artifício ele é um meio de produção da arte, né? Então ele é a forma de obter um objeto artístico. Então aí a gente já vê o tanto que estão muito conectados, né? Essas noções, né? E até mesmo a ideia, né, de uma certa astúcia a fim de enganar, que é uma das definições de artifício, né? A gente já observa aí que a palavra mentira ela está querendo entrar, mas ela está muito tímida, né? E aí eu fui estudar, então, esses outros termos, que na minha tese eu chamo de eufemismos mesmo para mentira, né? Que seria a ilusão, que seria a fábula, né? A ficção. Então, claro que depende se a gente está mais no campo da literatura, e aí a fábula ela é mais recorrente, inclusive enquanto gênero, que nas artes visuais a gente traz a fantasia, né? A fantasia ela é um gênero e ela é também um subgênero para a gente. Além de encontrar movimentos artísticos, né? Tem todo momento ali do século XIX muito propício para pensar a fantasia como um gênero artístico. E a ilusão é uma palavra que ela entra muito frequentemente na nossa área e a gente sempre teve essa dificuldade de determinar. Afinal de contas, o que quer dizer ilusão, né? A gente fala das técnicas de ilusão,
a gente usa muito isso, né? Então, que seja o trompe-l'œil, que seja, por exemplo, a construção da própria perspectiva linear, enfim, várias técnicas que ao longo da história da arte a gente foi inventando para melhorar esse espaço pictórico de ilusão, né? Então, por que não chamar de mentira? Né? Essa era a minha pergunta, né? Porque a ideia, né? E aí eu acho muito interessante quando a gente pensa as palavras, eu adoro entrar, sou louca por dicionários, né? Então, adoro, tenho de tudo quanto que é tipo, né? Então eu sempre começo as minhas pesquisas por aí, né? Perambulando por todos os dicionários. E nessa ideia, né, de pensar o que significam essas palavras, né, para entender essas categorias por trás, e até para derrubá-las, né, eventualmente, quando é o caso, ressignificá-las, transgredi-las e por aí vai, né? É interessante porque a gente coloca, né, a gente observa tanto, né, a ilusão, o engano, a fábula, a ficção como sinônimos de mentira. Mas quando a gente está falando de mentira, a palavra mentira, a gente não consegue desassociar de um preceito moral. Então, isso já me chamou a atenção. Falei, bom, ok, então tem uma distinção. Tem algo aí que acaba justificando a gente escolher não falar tanto de mentira. E a gente escapa para a ilusão, escapa para a ficção, escapa, enfim, para a fantasia de uma forma geral, né? E aí eu investiguei exatamente isso, né? Porque a gente faz arte, né? O nosso interesse é produzir arte, é estudar arte, é viver a arte. E não dá para separar moral, ética de estética, né? Enfim, a filosofia ensinou isso para a gente, o tanto que essas esferas elas se reorganizam, né, na cultura. E como que um planejamento estético de uma determinada cultura também acaba indicando questões éticas e questões morais, né? Então, essas relações elas são importantes para a gente pensar sempre o mundo que a gente está vivendo, né? E aí, então, pronto, né? Vamos entender essa discussão moral. Vamos entender como que a mentira ela é percebida, né? Assim, então, desde induzir ao erro, eu acho que é uma ideia interessante. E tem uma frase do Jean-Jacques Rousseau, né, que eu penso muito a partir disso, né? De que a mentira que não prejudica ninguém é uma mera ficção, né? Então, assim, é uma frase... Tá, ok, legal. Então, quer dizer que produzir arte, o que a Cília está querendo dizer é que produzir arte é causar prejuízo a alguém? Sim. Né? Então, já a primeira polêmica da noite para a gente pensar. Mas que tipo de prejuízo é esse? Né? E aí, de novo, uma discussão moral para a gente trazer aqui, né? É um prejuízo financeiro? Bom, às vezes até é, né? Eu vi recentemente um documentário de um grande golpe de... Nada a ver, gente, abrindo um parênteses muito louco. De um grande golpe de pintura que teve nos Estados Unidos, de uma... Esqueci o nome, de uma curadora de um super lugar, assim, desses de venda. Nossa, estou esquecendo todas as palavras. E que ela foi mega enganada com obras que a princípio valeriam uma fortuna. Então, assim, pode ter, inclusive, um prejuízo financeiro. Mas a ideia não é defender esse prejuízo financeiro. Talvez, muito mais do que isso, é entender que esse é o mundo da arte. É o mundo da enganação, né? E aí, essa enganação, que seja pictórica num primeiro momento, ou que seja mesmo conceitual, né? E aí a gente vai caminhando cada vez mais para a produção contemporânea. Então, se eu estou falando que é uma mentira, ela causa um prejuízo, talvez o mais importante é entender que a gente não pode... ou talvez o grande ideal, né, de um artista é que diante da sua obra, né, diante de uma experiência estética, a gente se transforme de alguma forma. Então, estou falando desse prejuízo, né? Ou seja, de quando você tem esse momento anterior à experiência artística e o tanto que a experiência artística é capaz de te desorganizar, de te descentralizar, né? De forçar um convívio com algo que talvez você não estava muito afim de conviver, com uma ideia que você não estava preparada para pensar, enfim. Ou seja, puxar o tapete, né? Então, acho que essa é uma primeira ideia que eu acho que é importante, né? Então, trazer essa noção de uma mentira com um propósito mesmo de enganar, de puxar esse tapete, de descentralizar todo mundo, né? Bom, e aí, eu não sei se eu estou falando meio rápido e acelerada. Né? Tá ótimo, para mim tá ótimo.
Tá, beleza. Porque às vezes eu engato e vou. A cigarra. Peraí, já que você deu uma paradinha, eu queria só pontuar, que eu acho que, claro, que está dentro da tua pesquisa, que é essa questão trazida muito cedo assim, para o universo da cultura ocidental, que é a questão do Platão ter deixado as artes de fora da cidade ideal, né? Exatamente por uma questão, por ele vista como uma questão moral, né? Ética, né? Só pontuando, ou seja, dentro da nossa cultura, isso já é pontuado, né? Essa relação, que eu estava pensando, né? Assim, que nas artes visuais isso talvez seja muito mais forte, muito mais evidente, né? Claro, também como cinema, do que em outra, por exemplo, na música, né? E não é à toa que a música ela é uma das artes principais, né, da cidade ideal do Platão, né? E o discurso com o qual ele deixa as artes visuais de fora é exatamente um discurso que aponta uma certa amoralidade, né? Uma questão ética grave nessa questão da imitação, da mentira, né? Segue maravilhoso. Eu estou pontuando mais porque estou entrando nessa onda, porque também é uma questão que me interessa muito, né? Sim, do artífice, sempre foi uma questão para mim que me interessou, né? Então, assim, só estou pontuando, mas eu quero que você siga aí, porque está maravilhoso. Não, mas acho que é isso mesmo, Gisele. E assim, isso é muito interessante, isso que você trouxe, né? Porque tanto é que as artes visuais tiveram que correr atrás, né, para conquistar esse espaço junto com as demais artes, né, para poder ser considerado, entrar, né, nessa hierarquia e subir nas escadas, né, das produções artísticas. A gente teve que aprimorar, inclusive, as nossas táticas de enganação. Né? Como, por exemplo, a própria perspectiva linear, né? Ou seja, se apropriar da matemática e fazer toda uma defesa visual do bom uso da razão, né? Para cavar esse caminho. E é muito interessante que, por mais que a gente tenha feito isso... boa pergunta, Tayon. Oi, querido. Vou anotar, estou anotando. Eu sei lá o que é real. Vou te responder junto com o Lacan. Vou jogar o Lacan em você e vou sair correndo. Mas, enfim, já já a gente chega aí nesse ponto. Porque é importante. Eu falo disso também um pouco na minha tese. Mas, assim, só para voltar no que a Gisele estava trazendo, né? De pensar como que o clássico concebia as artes visuais, né? E aí o caminho tem até um trecho muito bom, né, do livro... Ai, gente, a professora chegou aqui, né? Tem um texto muito bom. Enfim, que depois eu posso indicar, né? Mas que vai falar exatamente desse caminho do Renascimento, essa conquista das artes visuais como um campo legítimo de conhecimento, blá, 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 né? E trazendo essa defesa da matemática no processo de construção das imagens. Ok. E aí a gente tem no Renascimento, né, um exagero tão grande dessa conexão com a matemática, que se a gente pega, por exemplo, o Piero della Francesca. Maravilhoso, incrível e super duro, tão matemático que é esquisitão. Né? Eu adoro, né? Estudei pra caramba por conta da tese, mas exatamente por isso, por ter uma vontade compartilhada ali da cultura Renascimento, né? Na época, de ter que demonstrar, inclusive, esse é o termo que o próprio Leonardo da Vinci usa, né? Nas suas anotações dos seus cadernos, né? Ele vai falar da demonstrazione, ou seja, o artista ele tinha que ser capaz de demonstrar essa configuração espacial matemática, né, da geometria que arruma, organiza todas as formas, todas as cores, todos os personagens, o cenário inteiro. E a questão que fica aí é os artistas que acabam escapando, né, disso, né, essa observação completamente dura, né, a partir de uma realidade, não da realidade, né, a partir de uma realidade, porque aí a gente já se aproxima da pergunta do Tayon, né, o que é o real, né? Então, o artista, a partir da realidade, ele constrói completamente rígida,
aquela estrutura visual, né? Eu estou falando do Piero della Francesca. E não é à toa que a gente tem Botticelli com aqueles braços de borracha, aquele pescoço gigantesco, que consegue ser maior do que o meu, né? É raro ter um pescoço maior do que o meu. E o próprio Leonardo da Vinci com a maravilha do esfumato, que ele inventa, né? E ele inventa e vira um outro termo que ele também escreve nos seus cadernos, e ele fala da importância do esfumato, porque o esfumato permite incorporar o paradoxal nas artes. Gente, se isso não é arte contemporânea, o que é? Não, sério, né? Arte contemporânea pura, de pensar o paradoxo e a incerteza. Então, quando a gente olha para a Mona Lisa, hoje em dia, para além de Mona Lisa, tudo aquilo que a gente sabe, né? Não dá para a gente desconsiderar o esfumato e pensar no tanto, né, que todas as loucuras e delícias que já foram ditas e filmadas sobre a Mona Lisa, né? E desde Scooby-Doo com a Mona Lisa seguindo, né? Todo mundo mal assombrado e tal. E tudo isso só é permitido na Mona Lisa por conta do esfumato, né? Porque é exatamente a negação, a recusa da linha, da determinação, daquilo que vai separar muito bem o que seria verdade, o que seria mentira, o que seria o espaço do tal do real e o que seria essa ficção, né? Então ele propõe uma nuvem, né? Ele coloca aí um espaço intermediário, conflituoso, incerto e, claro, onde a gente se projeta. Então a gente vê, né? Fica assustado com a Mona Lisa, fica enamorado, fica, enfim, né? O que quer que seja, por conta dessa indefinição. Mas entrei num caminho que eu fui, viu, Gisele? Você falou, eu fui, Gisele falou, eu tá. Então, acho isso muito interessante para pensar. Legal, né? Eu também acho legal. Que bom que você curtiu. Amei essa história do esfumato. Gente, o esfumato é incrível. Eu adoro pensar o esfumato. E quem quiser, é isso. Acho que tem é um parágrafozinho. Na minha tese eu até traduzi. Enfim, não sei se já tem em português. Na época não tinha os cadernos do Da Vinci em português, tá? Mas qualquer coisa, minha tese está na UNB. Estou aproveitando, a tua tese está em PDF e ela fica disponível. Super. Em que lugar? É num banco de dados? Na BCE, a Biblioteca Central, né, da UNB. Só colocar lá, Cecília Mori. Chama Cabine da Mentira. Cabine da Mentira, Cecília Mori. E aí tá lá, a biblioteca inteira da UNB tá para o repositório, né? Todo para baixar. Então dá para... E aí, gente, não se assustem, mas eu fiz ela embaralhada. A versão que tá lá começa pelo fim e vai pelo meio. Ela é toda... Enfim. Tem um formato você tava aqui te linear. confundir, né? Exatamente. Por quê? Porque, para mim, o que faz sentido pensar em teoria de arte contemporânea tem que ser uma teoria da arte que está muito próxima do ateliê. Claro, enquanto artista, eu acho que, sabe, então muito mais do que importar um pensamento da filosofia, da antropologia, da sociologia, problema algum com essas disciplinas. Pelo contrário, sempre estudei, sempre fui muito curiosa e adorava esse espaço da graduação, de ficar transitando pelos outros lugares. Mas eu queria olhar para a arte mesmo, né? Então, assim, vamos partir daqui, já que esse é o meu lugar, já que eu sou artista, já que eu produzo no ateliê. Então, o que daqui pode contribuir para uma teoria da arte, né? Ou só cabe uma teoria da arte contemporânea que eu traga da filosofia, da sociologia e tal. Então, como pensar o método de construção de obras de arte sempre foi do meu interesse, né? Eu começo a elencar algumas táticas e, às vezes, técnicas, recursos que a gente tem no ateliê, né? Pensando metodologicamente, como, por exemplo, a repetição. Né? Então, muitas vezes a gente sabe, sei lá, como é que chega, né, uma obra de arte na nossa cabeça. Às vezes é por acaso, às vezes você já vem a imagem e você corre atrás da imagem. Às vezes a imagem é construída depois. Você não tem uma sequência, né? Ou seja, é muito difícil falar de um método fechado, preciso para a produção artística. Né? E mesmo para cada artista, às vezes você está numa pesquisa que você vai caminhando para um certo sentido, onde você já tem na sua cabeça, sei lá, a imagem final da instalação que você quer montar, e muitas vezes não, né? Então,
isso sempre me inquietou, né? De como pensar método para produção artística. E aí, a repetição, Sinara querida, nossa curadora, né, Gisela? A exposição que a gente fez com a Sinara. Aí, lindona. Exatamente. Né? Uhum. E ela sabe bem, exato. A repetição, que foi exatamente sobre isso, a exposição. Esqueci o nome daquela exposição, desculpa, querida curadora. Mas era essa a ideia, né? Juntando artistas mulheres que traziam a Era repetição. alguma coisa, informes, não era? Outros informes. Outros informes. Isso, exato. E lá no saudoso Elefante, também sentimos falta do Elefante. Então, assim, esse pensamento sobre a prática artística e sobre a construção de métodos, né, que cada artista acaba escolhendo, né, inventando mesmo sobre a sua produção, eu achava que isso tinha que estar na tese. Né? Então, isso tinha que estar, inclusive, na minha escrita, no meu jeito de escrever e na organização. E aí, então, eu propus algumas brincadeiras, algumas inversões, muitas repetições, que inclusive a Sinara, ela estava, né, na banca também de doutorado, super participação em vários momentos. E isso, então, acho que esse atravessamento, né, de uma pesquisa, uma investigação poética de ateliê, outros informes, exatamente. O nome da exposição, que a Sinara foi a curadora, que eu e Gisele participamos com a Iracema, Lecu... E a Natália. Isso, exato. Éramos nós 4. Já nem lembro quando, mas uns 4, 5 anos, sei lá. 2017. Que memória! Arrasou. Enfim, então, esse trânsito, né, de uma pesquisa teórica de ateliê, pesquisa prática de ateliê para uma pesquisa teórica, né, acadêmica, isso para mim sempre foi inevitável. E eu acho que para mim, né, assim, se não é assim, não faz sentido. Né? Se eu não consigo perceber que está ali, que tem uma relação muito íntima com a prática, eu acho que a teoria da arte, ela não faz sentido. Ela realmente acaba defendendo a verdade, acaba defendendo algumas proposições certas, né? Sabe, sai colocando ponto final em tudo, 2 pontos em tudo, quando que, na verdade, na arte é um monte de hífen, é um monte de vírgula, é 3 pontos pra caramba, é barra, 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 né? Então, assim, é muita metáfora, é muito duplo sentido, esse é o nosso universo, né? Então, a escrita, ela tinha que acompanhar, esse foi um dos desafios ali, né? Mas me perdi, deixa eu beber a água e voltar para o meu roteiro. Eu estava falando da mentira. Não, eu já cheguei a entrar na psicanálise, né? Isso. Tá. Como é que a psicanálise ela chega, né? Então, eu vi que para a filosofia, antropologia, sociologia, as categorias, elas são muito firmes, né? São pensamentos, óbvio, gente, que eu estou generalizando, não estou falando que é todo mundo assim, até hoje, na contemporaneidade. Aliás, claro que no século XX, principalmente nas últimas décadas, a filosofia da arte transformou horrores, né? Mas a arte e a psicanálise já estão, assim, mais desde o começo do século XX, abrindo mais questões, preocupadas mais em abrir questões do que de fechar. Então, acho que é por aí que eu chego na psicanálise. É claro que também meus pais são psicanalistas, né? Então, tem essa coisa. Essa coisa que vai chegando. E que você não sabe muito bem, né? Mas, de repente, ela faz parte de você, né? Então, no mestrado, eu já comecei a dar uma olhada, assim, mais séria. Mas, na época do mestrado, eu estava mais preocupada com a investigação do corpo, pensar abjeção, né? E por aí... que não é uma discussão encerrada ainda na minha vida, mas já tinha ali um começo da psicanálise. Mas a psicanálise com a noção de realidade psíquica que me deu bom, então acho que é por aí, né? E aí um pouquinho da pergunta do Tayon. Eu não sei, como é que você prefere, Suyan? A gente vai falando, misturando, ou não? Tem a pergunta dele e, na verdade, eu até queria fazer uma explicação sobre o verso. Mentira, verso, arte visual. Na verdade, eu quando escrevi, eu coloquei mentira e ficção, mentira e arte visual, mentira e filosofia, mentira e irará, sempre com I. Eu acho que ao construir o Fly,
resolveram botar o X como Não, uma não, questão. fui eu que resolvi como provocação. Eu fiz intencional. Eu quis fazer como provocação. Eu quis fazer Que como ótimo, provocação. super provocou. Eu acho que é isso, né? Estamos aqui para provocar, né? Assim, para dar uma chacoalhada. Sim, porque eu pensei a mentira e mais alguma coisa, entendeu? Frente a isso. Não como um verso, mas aí a Gisele colocou aí a provocação. Ótimo, adorei. Eu caí, tá vendo aí? Mas a Cecília estava perguntando sobre essa questão das perguntas, né? Eu acho que quando as perguntas entram no assunto que está sendo falado, eu acho que dá Podemos, né? para... Então, o Tayon perguntou isso. Se a arte é mentira, se a arte é mentira, o que viria a ser o real? O que é o real? Tá. O que é o real? O que é o real? Não sei. E ninguém sabe. Mas vou falar de uma forma mais legal agora. Bri, querida, More Mãe maravilhosa. Minha mãe já é conhecida como a More Mãe. More Mãe maravilhosa. Por que ela não está aqui ainda? Não sei, porque ela sempre chega. Mas o que é o real, né? E aí, essa relação de verdade e mentira que eu trago a partir da noção de realidade psíquica da psicanálise, né? Então, muito resumidamente, até porque Lacan, numa quarta, às 8h40 já, socorro. Né? Eu te aviso, não se preocupa, eu te aviso, eu tô aqui no horário. Tá. Não, de repente, se a gente achar, se a Cecília tiver afim, a gente encerra e começa a parte 2, porque eu acho que assim, vamos ver. Segue ali, tá? A gente faz Mas, mais assim, uma acho que parte. ela não cai mais a live depois de 1 hora. As minhas eu tô fazendo Olha, um pouquinho mais, mas enfim. Cecília, eu tenho com 4 perfis. Uns perfis passou 60, em outros cortaram e caiu, entendeu? Que coisa, eu não sabia. Eu achava que era pois uma regra. Vamos esperar, então. Mas... Vamos falando e a gente vê, né? Tá, então assim, a realidade psíquica, né, ela é usada pelo Freud para falar da abordagem possível do real, que depois Lacan vai dizer que é impossível, né? O real é impossível. Então, o real é aquilo que a gente não apreende, a gente não dá conta, não tem forma, não tem cheiro, né? Não é possível da gente, inclusive, significar. O que a gente consegue lidar é com o que ele vai chamar de realidade. Então, ele vai trazer essa realidade, essa noção de realidade, como um filtro que o eu elabora a partir do real, né? Tudo isso para ele poder falar de fantasia e poder falar de sonho, ou seja, né, assim, fazendo uma comparação e uma redução muito chula, mas só para a gente conseguir seguir adiante na nossa conversa, né? Um sonho, né? Um sonho, sabe aquele sonho que a gente tem, que a gente acorda e tem uma puta de uma dificuldade de entender que acordou, porque você ainda está no sonho, ou quando a gente está caindo e você acorda assim na cama, assim, né? Ai, meu Deus, né? Então, assim, são formas, né, da gente entender o tanto que essas imagens, mesmo que inconscientes ou ali numa elaboração de sonho ou devaneio, o que quer que seja, elas são experimentadas pela gente como reais. Né? Então, é a partir dessa noção que traz a importância da nossa experiência, né, que a gente pode ter alguma abordagem do real. Então, Tayon, o que é o real? Não sei, mas o que é a realidade, né? Talvez seja a pergunta, ou ainda mais do que o quê, né? Porque se a realidade ela é essa experiência possível do real, que é impossível, né? Então a gente teria que falar de várias realidades, né? A gente teria que falar de realidades que elas não são fixadas no tempo, elas não são atemporais, elas não são estanques, elas não são cravadas em pedra. E aí essa noção da psicanálise ela faz muito sentido para a arte, porque é isso, né? A gente já viu, por exemplo, um outro exemplo muito, muito simples, que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Lidar com a mesma obra de arte mais de uma vez na vida. Então, você já, né, viu uma obra uma primeira vez, pode ter se encantado ou não, pode ter chorado ou não, pode ter sido indiferente, enfim. E uma outra vez, né, um novo reencontro que se tem com essa mesma obra de arte que se pretende atemporal, que se pretende fixa, imóvel,
essa experiência ela não é a mesma, né? Isso todo mundo já consegue dizer, né? Então, você vê uma coisa que você não viu antes, você sente alguma coisa diferente, né? Então, assim, a experiência, ela modifica. E aí, o pensamento que a psicanálise começa a trazer, que é uma elaboração, claro, a partir, né, da fenomenologia. Então, não é assim, né, da batata que a coisa surge, mas é um pensamento aprofundado que nasce ali nessas concepções da experiência, da fenomenologia, para valorizar essa experiência, né? Então, tanto que mesmo aquele objeto que a gente quer imaginar atemporal e fixo, a gente não pode pensar nele como atemporal e fixo, porque a minha experiência modifica esse objeto. Mesmo que não seja uma modificação física da matéria. Mas o que importa é a experiência. Porque é como a realidade vai se construir, né? Então, a partir dessa noção de realidade psíquica, que eu começo a pensar nessa articulação de mentira com verdade. E falo de uma mentira como uma verdade poética. Então, não é primeiro colocar como pares opositores, né? Uma coisa é a mentira, outra coisa é a verdade, porque na arte a gente sabe o tanto que a mentira e a arte, elas não só caminham juntas, elas são embaralhadas, elas são invertidas, subvertidas e tudo mais, mas talvez pensar como pares compositores, né? Então, mais nessa ideia. E por que pares, né? Ixi, Taião complicou aí para mim, vamos ver já já. Mas por que pares? Vai. O tal, ele disse assim, se não tem realidade, se não foi real, a única mentira é a verdade. Porque tudo é ilusão, tudo é relativo, tudo é estável no mundo e no pensamento humano. Então, a grande ilusão humana é a ideia da verdade, entre aspas. Era exatamente aí que eu ia falar, Tayon. Então, assim, não é uma... Por isso que é importante a gente falar da linha, assim, uma linha, mas é uma linha permeável, né? Que ela é uma linha quebrada, ela é uma linha que a gente estica tanto, né? Entre a verdade e a mentira, que ela craquela e ela permite uma contaminação de um campo para o outro. Por quê? Porque quando eu estou falando de pares compositores e não de pares opositores, eu não estou querendo cindir totalmente. E no mundo eu jogo a verdade, no outro lado eu jogo a mentira. Mas eu estou falando de esses entrelaçamentos possíveis e que acontecem, né? Que a gente experimenta muito claramente na arte, né? Então, por que isso é importante, né? Essa é uma ideia, ela é muito importante para a concepção da tese, né? E por isso que eu estava trazendo a psicanálise para ajudar a pensar isso, porque se eu falo, né? Se eu faço essa inversão, né? Então, mentira é igual a verdade elevada a -1, sabe? Naquela noção de radicalmente oposta. Então, a gente começa a se perguntar exatamente o que é mentira, o que é verdade. Um pode ser o outro, só que é exatamente o oposto. E não é tão simples assim. Então, aí é uma questão que eu acho que é importante para a gente pensar a arte como um campo autônomo do pensamento, né? E que para a gente poder falar disso, a gente acaba compreendendo que uma coisa é como na vida, a gente precisa separar a verdade da mentira eventualmente, por questões de sociabilidade, né? A gente precisa ter algumas regras, a gente precisa estabelecer leis, né? Formas de conduta, e várias a gente pode quebrar e transformar. Mas na arte a gente pode tornar esse espaço, ou seja, essa linha que eu estava falando que podia separar, né, a verdade da mentira, ela só faz sentido se ela for completamente craquelada. Ou melhor, se a gente substitui essa linha pelo esfumato do Da Vinci. Ou seja, eu não perco a referência da verdade, nem a referência da mentira, mas tem um meio do caminho ali que é um bololô, né? E a gente tem que conseguir usar esse bololô a nosso favor, né? E aí, por isso que eu estou falando de uma autonomia da arte. Porque se não é na arte que a gente experimenta esses limites, né? Até onde poderia ser pensado como verdade, até onde poderia ser pensado como mentira, a gente não consegue fazer isso na produção, vida normal, muito menos, né? Então, a arte, ela tem essa função social, eita ferro, mas ela pode ter essa função social de problematizar a vida, de fazer a gente questionar todos os nossos valores, inclusive morais, éticos, religiosos e estéticos, né? Então, pensar nessa separação como uma grande
né, um grande esfumato, eu coloco na minha tese como uma cortina da fumaça, né? Assim, então, pensando naquele filme que eu adoro, o Smoking, né? A cortina de fumaça, e pensando no perigo disso também, e da violência que tem, né? Porque é da ordem da violência também essa indefinição, porque se eu não tenho uma linha, um contorno muito bem definido do que é isso e o que não é, né? Eu estou falando do informe. Eu estou falando da deformação, eu estou falando da transfiguração. Então, perceba o tanto que tem de violência e de potencial transformador. Eu acho isso incrível, não sei vocês, mas eu fico empolgada, assim, pensando nisso. Ridículo, né? É isso. Peraí, eu tenho uma pergunta para você, te interrompendo. Não, vai. Tá, eu gostaria de saber se essa realidade atual, quando se confronta aí com a mentira ou com a verdade, nas artes visuais, ela se apresentou diferente nos outros tempos. Se ela se apresenta diferente neste tempo. Entende? Eu acho que é sempre diferente, porque cada tempo tem as suas especificidades, né? Assim, cada tempo pensa a sua maneira, essas concepções. Mas é claro que a gente pode colocar um grande guarda-chuva aí de um pensamento ocidental cristão. Né? Que vai essa é uma pergunta que eu ia fazer, se dentro de outras culturas não ocidentais, essa relação entre arte, mentira e ilusão, ela vai variar, né? Assim, sempre varia, porque tem, claro, tem lugares que a produção ela tem um foco não em criação de imagens. Essa é a nossa herança, né? É a criação de imagens. Então esbarra nisso. A gente, estou colocando a gente, claro, dentro desse guarda-chuva ocidental cristão, né? Ou seja, estou juntando tudo no mesmo balaio e, claro, a gente tem que fazer sempre uma nota de rodapé aí, lembrando que a gente, o Brasil, não é só isso, mas eu estou trazendo essa herança europeia, né? Ocidental, cristã, que chega aqui no Brasil, né? Então, como que essa herança, ela pensa a arte pela produção de imagem, né? E em outras culturas, a arte ela tem uma relação funcional mais direta, né? Muitas vezes decorativa, muitas vezes de indumentária, muitas vezes, né? E por aí vai, inclusive da nossa própria cultura indígena, né? Das nossas culturas indígenas, né? Mas eu estou falando aqui dessa tradição de produção de imagem, né? E, claro, também não estou colocando isso como restrito dessa tradição, porque se a gente pega também várias das nossas culturas indígenas, o tanto que o processo de abstração de uma imagem, de, enfim, cobras ou enfim, da própria comunidade, como que isso é significado em termos abstratos, né, por essas culturas. Então, mas aí é uma outra forma de pensar, inclusive, a própria imagem, né? E que na nossa tradição, esse desejo de produzir imagens vem com essa vontade narrativa muito grande. E aí as artes visuais entram nesse golpe terrível que reduz toda uma produção artística que a gente só agora, no século XX, ou seja, séculos e séculos e séculos de produção de narrativa, e só agora que a gente conseguiu se libertar. Não totalmente, porque é uma delícia pensar em narrativa, né? A gente adora criar histórias, pensar em protagonistas e cenários. Isso também é muito, muito, muito rico para a gente enquanto humanidade mesmo, né? Porque permite criação de outros mundos, de realidades fictícias e por aí vai, né? Mas o tanto que a gente ficou preso à noção de narrativa. E para falar de uma noção de narrativa, a gente acaba vinculando essa ideia de imagem com a mímese, com a representação, e que, claro, é uma grande técnica mentirosa, né? A gente está falando aí, né, de um faz de conta, né? Era uma vez uma estrada, era uma vez um personagem, era uma vez, né? Então, baseado em fatos reais? Sempre, né? Então, baseado na realidade? Sim. Mas é o real? Não. Né? Então, acho que é esse flerte que é interessante na produção artística e que não dá para a gente separar mesmo a verdade da mentira. Então, por isso que eu estava falando desses pares compositores. Não sei se ficou tranquilo aí para o Taillon, depois ele botou um coração, então eu estou achando que... acho que ficou tranquilo. Ó, faltam 7 minutos para dar uma hora. Mas a gente tem um pouquinho porque a gente atrasou, né?
Tá, mas eu tô perto do fim aqui do meu roteiro, Tá. assim. Ótimo. Eu acho... Aí, como é que a gente faz? Eu vou falando, vocês me interrompam, tá? Se tiver Vai perto falando. da hora, porque eu tô tentando olhar no relógio, mas o relógio sempre me dá um Esquece o golpe. relógio, eu olho o relógio. Tá, obrigada. Bom, e aí acho que o importante dessa discussão toda, né, é pensar, então, como que a gente faz com as neovanguardas da segunda metade do século XX, que foram super radicais, né? Então, fluxos, acionismo, toda essa galera incrível, né, que a gente estuda e fala, eles foram maravilhosos e tal. E a ideia deles, principais, a ideia principal era exatamente acabar com essa barreira que separa a arte da vida, né? Então, acabar com os museus, né? Então, pensar, por exemplo, Fluxos, né? Como, ao invés do museu, é a loja Fluxos, ao invés de uma obra de arte que é vendida por um, sei lá, por um merchan, por um curador, por um galerista, ou por qualquer que seja, é uma loja que é quase de R$1,99, né? Ou você escolhe o valor, né? Então, assim, quebrando vários desses parâmetros que formam o grande sistema da arte, né? Essa era a grande ideia desses movimentos. E na radicalidade a gente chega mesmo no acionismo vienense, que eu estou na dúvida agora, é porque eu falo disso no mestrado, mas eu falo também no doutorado. Mas qual que é a ideia, né? Quando a gente pensa esse teste dessa barreira que separa a arte e a vida, né, que esses movimentos de neovanguarda faz com muita intensidade, né, uma pesquisa muito séria ali dos anos 60 e 70, a ideia era romper totalmente, né? Então, quando o Beuys faz uma sopa de batata e fala que aquilo ele está fazendo arte, né? Então, por que não? Acho que essa é a primeira pergunta, ou talvez a única pergunta que caiba, né? Por que não, né? Por que não pensar nisso como arte? Mas a questão que eu trago é que ainda bem que essa barreira não foi totalmente desfeita. Tanto é que hoje estamos aqui ainda falando de arte, né? Por que ainda bem que não foi totalmente desfeita? Porque eu falo de a arte, né? Ela, claro, faz parte da vida, né? Ela é feita por pessoas, né? Que vivem, que constroem com materiais que existem, né? Então, assim, ela faz parte da vida. Mas se a gente rompe totalmente essa barreira, ela deixa de existir. Ela deixa de existir. E o que eu vejo como problema é exatamente a gente perder esse espaço rico de mentira. E esse espaço, ele é fundamental e até assim, vamos lembrar do Ferreira Goulart, queridão, né? Que falava que a arte existe porque a vida não basta. E é isso, a vida não basta. Né? A gente não pode ter só essa forma de existência que categoriza e que enquadra todas as nossas formas de experiência e as nossas relações de afeto à política, se é que um não está, né, vinculado ao outro, né, como talvez deveria estar. Então, a gente não pode romper totalmente. Agora, questionar essa barreira, aí sim. Aí esse é o espaço da arte. Sabe, já chegar batendo com o pé na porta, mas ela não cai totalmente. Ela pode ficar ali quebradiça, faça uns furos, né? E essa também é uma noção muito importante que a produção contemporânea joga muito claramente para a gente. Que mesmo uma imagem mimética, da ordem da representação, ela não é só aquilo. Ou seja, toda imagem ela é espessa. O Didi Uberman ele fala fala bastante disso, né? No Diante da Imagem, né? Enfim, vários outros textos dele, mas a ideia da gente pensar nessa opacidade da imagem é não ter essa expectativa de simplesmente dar conta de um significado como se fosse uma linguagem escrita, né? Tem uma diferença muito grande da imagem para a palavra, né? E agora, não quer dizer que ela não seja corruptível. A imagem é pura corrupção. A imagem, ela é uma grande construção de pensamentos falaciosos. Ela é furada, ela é cheia de fissura. Ela tem entranhas por onde a gente pode, né, enfiar o nariz, sabe? Sentir o cheiro dessa imagem. Isso quer dizer que é o real? Também não, mas é como eu estou ali experimentando essa imagem, né? E por que ela não é transparente? Porque ela me devolve. Né? Então, eu não vou como num
num momento assim, quase ilusório mesmo, né? De uma janela renascentista, eu vou para aquele mundo. Não, eu estou aqui, o meu corpo está aqui. A minha cabeça vai, mas meu corpo sente aqui. Meu corpo sente daqui até lá e volta, né? Então, essas percepções todas... Márcia, querida, aqui, lindona, gente, a família chegando, é lindo. Então, essas percepções, elas são importantes para a gente pensar a produção contemporânea, porque a produção contemporânea, ela vai exatamente ali, naquela fissura, e falar, ai, deixa eu abrir um pouquinho mais, sabe? Ah, tá descosturando, ai, show. Trazer esse o quê, né, que para cada artista, para cada momento, para cada obra, para cada linguagem vai ser uma coisa diferente, né? Mas é trazer algo que vai, de fato, dar uma alfinetada, que vai descentralizar e que vai fazer com isso a gente perguntar. O que não sei. Mas talvez essa seja a grande postura da arte, né? Esse espaço de abertura de questões, né? E de levantar a gente, botar as pernas para o ar. Eu estou agora de olho no relógio. Eu parei por conta disso. Eu não sei se eu termino ou se a gente termina. Minuto! 1 minuto! Bom, para deixar assim, aquele fim com um certo teaser, para falar disso tudo, eu falo do Bobo da Corte, que é meu último ponto. Aê, o Bobo da Corte. E eu invento 4 temperamentos, que eu chamo, né, de temperamentos. Tem o forasteiro, tem o ilusionista, tem o pateta e tem o vigarista. Eu pensei em 4, mas podem ser mais. É só porque 4 foi o tempo da tese, né? De tem que defender, vamos embora. Né? Mas eu já estou agora num projeto de pós-doc pensando em outros bobos. Mas porque, né, a arte, gente, não dá para definir em 4, né? Assim, e a ideia nem é definir. Bom, o final da história, só para a gente entender o porquê do Bobo da Corte, é que primeiro que ele é amoral. Então, essas nossas regras não se aplicam à do Bobo da Corte. E por isso que ele que tem vantagens, né? Porque ele consegue transitar em diferentes lugares, né? Por isso que a roupa dele é diferente, o andar dele é diferente, tudo nele é diferente. E aí eu vou trazer essa imagem do Bobo da Corte para poder falar de arte, porque ela precisa ser esse espaço que se veste diferente, né? E eu não estou falando, gente, que o artista tem que usar uma roupa diferentona, né? Não vamos ser tão literais, porque a gente está falando de arte, tá? Mas, assim, é o poder de questionar, né? É o poder de desestabilizar. Então, no caso tem todo um papo aí que a gente pode fazer uma outra live sobre o Bobo da Corte, mas para terminar, né, e a gente entender um pouquinho da diferença entre esses temperamentos, né? O forasteiro é dessas preocupações, métodos, ou artistas, ou obras, né, que tem uma preocupação muito grande em desterritorializar, né? Então, desestabilizar as estruturas o tempo inteiro. Então, eu falo desse bobo forasteiro como aquele que habita a linha. E habita a linha quer dizer o tempo inteiro estar em contato com os dois lados, né? As margens do rio, é o próprio rio, né? O ilusionista é aquele que combina o que vai fazer e quem está do outro lado sabe que vai ser enganado e embarca junto, né? Então, olha, eu vou construir aqui uma arquitetura com perspectiva linear, tá? Todo mundo vai fingir que está vendo o anjo Gabriel chegando pela janela. Ah, beleza, o anjo Gabriel chegou pela janela, né? O pateta é aquele que usa o método dele, é o humor, né? E o humor, ele tem um potencial político muito forte, que isso também está no Bobo da Corte, né? Porque é a forma que ele encontra para tornar acessível assuntos, questões, imagens que de outra forma não caberiam, não fariam sentido, não entrariam e, consequentemente, não seriam discutidas, né? Então, o pateta eu adoro, né? Eu acho que ele é muito importante para hoje. Esse humor, ele, por exemplo, ele abrangeria a ironia ou não? Sim, sim, bastante. E o último é o vigarista, que esse é o grande mestre, né? Ele é, assim, o salafrário, golpista mesmo, é aquele que nem se deu conta de que foi golpeado, sabe? Depois de um tempo, você olhar para aquela obra de arte e falar, mas vem cá, peraí, quer dizer que... Quem é esse? É o Duchamp, um exemplo Duchamp, de total, para vigarista, mim é né? super Duchamp. Duchamp, eu acho que ele é o mestre vigarista, assim, por excelência, né? Que é isso, né? Então, vamos falar o quê? Ready-made? Ah, como é? Kuma, né? Então, enfim, bom, então esses são os temperamentos que
Eu acho que não dá mais tempo de falar, mas eu cumpri com o meu roteiro. Consegui falar de tudo aqui. Fui rápida, Ótimo. falei pra caramba. Então, perguntas, gente. Alguém mais tem perguntas além do Tayon? Não sei se tem tempo ainda. Não, ninguém fez uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Cecília? A hora é agora, gente. Sim, por favor. Quer dizer, sempre foi a hora, né? Mas é porque agora estamos nos últimos minutos. Perguntem vocês, então, o que vocês acham? Olha, você tem uma pergunta, Gisele? Eu ia falar dos tipos, eu fiquei super curiosa, porque eu adoro essa coisa de categorização, mesmo que a gente vá mudando depois, como você disse agora no pós-doc, você está pensando em outros tipos, né? Eu adoro essa criação de sistemas para tentar entender certas coisas, mesmo que esse sistema o ano que vem, crie um outro sistema. Então, me interessei muito nesses 4 tipos, né? Assim, o tipo de arte, de personalidades e de artistas ao longo dos séculos que se encaixariam nessas personalidades, assim, até para pensar essa figura do bobo da corte como um instrumento, vamos dizer assim, um instrumento poderoso para pensar arte, que nos auxilia a pensar arte, né? Assim, eu acho o que eu estou fazendo, o que eu faço, quais as conexões com o que já foi feito. Eu acho que esses sistemas, assim, tipo esse que você criou, né, nos ajudam a pensar. Né? E não estão fixos. Exato. Você está usando esquemas diferentes, mas é muito bom criar essa... Para mim, são espécies de curadorias. E você cria uma narrativa entre... Você seleciona e deixa de fora algumas coisas, né? E cria uma conexão, né? Você cria uma narrativa, uma história, e essa história ajuda a gente a pensar o mundo, a pensar o nosso papel, a pensar sobre... Enfim, e nesse caso sobre arte. Então, assim, me interessa muito, assim, um pouco, me interessaria ler, né? Saber como você chegou nesse bobo e esse instrumento de pensar arte através dessa figura, né? Que é muito interessante, né? Do bobo da corte, né? Bri Duarte pergunta se você pode dar algum spoiler de categorias do pós-doc. Eu acho que é mais ou menos... Dá um spoiler. Não, mas assim, vou juntar um pouquinho com a fala da Gisele, né? Eu sempre também tenho isso. Eu sou uma pessoa que eu penso em método para tudo. Nossa, que loucura. Minha analista, não sei como é que ela dá conta de mim. E assim, a cada semana eu mudo. Gente, organizar a estante de livro. Ai, que inferno, eu nunca termino. Eu nunca, sabe? Todo começo de semestre eu invento uma nova ordem. Eu falo, então, agora vai ser assim. Daí, pá, mistura. Aí eu nunca me acho, estou sempre perdida, né? Então, assim, mas isso me move, né? Pensar em formas de organização. Então, acho que isso está em mim. E aí, é claro que quando eu vou para o Bobo da Corte, né? Assim, te respondendo também um pouquinho, Gisele, eu comecei a pensar o Bobo da Corte, eu nem sei de como que chegou isso na pesquisa, mas eu já tinha lido o Rei Lear, né, e vários outros do Shakespeare, e o Shakespeare sempre tem um bobo da corte, né, porque enfim, a gente está falando exatamente de cortes inglesas, né, e eu acho que eu sempre gostei dessa figura, né, tinha de alguma forma algum fascínio por isso, né, e na pesquisa eu encontrei o Trickster, né, que o Lewis Hyde, que é um escritor, né, e teórico da literatura, né, norte-americano, ele vai falar desse personagem como um grande personagem importante para as grandes narrativas do mundo ocidental. Então, ele vai desde Homero, enfim, vai na Bíblia, ele fala de Adão e Eva, e eu vi que esse Trickster, ele é também um personagem ambíguo, né? E que ele vai falar como fundamental para as grandes narrativas. Porque se você não tem um personagem ambíguo, a narrativa ela não se estrutura. Ele está fazendo um pensamento bem ali, né? De composição, de teoria literária. E aí eu fui pensando nisso, se isso fazia sentido para a produção artística visual, ou se era uma questão puramente da narrativa escrita, né?
E, enfim, daí eu fui estudando também o Bobo da Corte e tal, mas o Bobo da Corte como personagem real mesmo, né? Que existiu Mas nas é cortes. interessante que você traz uma referência do teatro, né? E aí, nesse sentido, eu acho mais significativo do que tudo, porque a gente está falando de mentira, né? De certa forma, que é exatamente o que acontece no teatro, né? E é uma questão muito que começa a ser discutida também nas artes, com Em instalação e tudo, tudo essa também, questão da sim, né? teatricalidade, né? Dessa relação das Exato. artes visuais com a teatricalidade, enfim, eu acho super instigante você ter chegado nessa figura, né? Que Pois é. a partir de Eu me referências diverti. de literatura e teatro, né? Essa É, mas é conexão. isso, não tem como É. não juntar, né? Porque a gente, ok, a gente talvez, né, tem um foco a mais na visualidade, na plasticidade de Uhum, algumas matérias, mas no fundo a gente está falando todo mundo da mesma coisa, né? Literatura, tá. Música em alguns momentos dá uma voltinha ali um pouquinho mais distante nessas questões, né? Da uhum, imagem e tal, mas não tá fora também, né? Então, mas para cinema, literatura, teatro e artes plásticas, a gente precisa realmente conversar mais, né? uhum, E aí, no caso do Bobo da Corte, eu me diverti muito fazendo isso. E foi uma brincadeira que eu propus comigo mesmo, primeiro, né? Depois, com todo mundo que vem a ler, né, os meus textos. E para pensar essa produção artística pelos métodos e pelos processos, mas que não fosse uma categoria que enrijeça, que, nossa, eu ia falar duas palavras, juntei e não saiu nenhuma, né? Que fixasse demais cada processo, cada material numa categoria. Porque aí não faz o menor uhum. sentido. Eu ia estar sendo mais uma século XVIII para pensar a arte, né? Contemporânea, né? Loucura total. Então, eu tive um trabalho de colocar contradição o tempo inteiro nesses personagens, né? Nesses temperamentos, na verdade, que eu estou chamando, né? Por que eu falo de um temperamento? Porque não é só, não diz respeito a um artista, a uma obra, a um movimento. Então, Duchamp, eu chamo ele do grande vigarista, mas eu pego, por exemplo, algumas obras do Robert Rauschenberg, né? Que não tem nada a ver com Duchamp, né? É uma pegada que não é assim do extremo do conceitual, né? Mas ele tem as suas trapaças sensacionais também, né? Então, é uma forma de aceitar a contradição, que é a própria cabine da mentira, que é a própria noção, né, dessa verdade poética que eu estou trazendo como inerente à produção artística, né? Então, é pensar em categorias que, quando a gente começa a formatar, visualizar, compreender, determinar demais, ela mesmo rui. Né? Então, por isso que eu preciso pensar em outras para deixar o tempo inteiro a vontade da verdade soberana e com a certeza cheia de brecha. Né? Essa é a ideia.